Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Cansado. Cansado. Ai, não me fala. Pela Vocês não... voz. Ai, gente, estão preparados para a semana que vem? As provas? Aham. Que bom, vai ser bem tranquilo, né? Aham. Espero. Não, a minha vocês podem ficar despreocupados, acho que vai ser bem tranquilinha. Presencial, que eu sou meia cri-cri, mas como não é presencial, não vou puxar tanto, não. Vou ficar mais de boa. Pois continue assim até o final do ano. Não, mas eu digo assim, sabe? Em colar, em remanejar a sala, eu gosto bem assim, eu fico bem de olho. Mas a minha prova normalmente é bem tranquila. Deixa eu falar. E aí, como é que foram sábado? Foi legal? Aula prática? Não fui. Você não foi, não? Foi não. Tá. Então, Eu mandei mensagem uns dias antes, só que aí ninguém me respondeu. Eu falei, tá, não vou. então, turma, o que Foi eu... ótimo a aula. Oi? Foi ótimo. Ai, que bom. Que ótimo. Professora, que dia vai ser a aula prática? Vai ser depois da prova. Aí a gente já começa com a aula prática. Tá? Tá bom. Turma, então, hoje eu vou corrigir o restante das atividades que estão lá na plataforma. E assim que eu corrigir, né, que terminar a nossa aula, eu já vou estar enviando para vocês no grupo. Ou, Oi? aquela última pergunta lá, eu não entendi não. Não sei o que das gramas. Tá, Ela não responde não. tá, a gente vai corrigir ela agora, tá? Ok. E aí eu também vou estar enviando o conteúdo que eu não enviei ainda para vocês. Deixa eu... Então, esse arquivo aqui, né, esse Word, está todas as questões que estão lá na plataforma, exceto acho que a penúltima aqui que eu não coloquei, mas eu resolvi colocar aqui nessa atividade, mas ela não está lá na plataforma, porque lá só pode duas. Essas aqui a gente já corrigiu, então eu vou corrigir com vocês a partir da questão de número 10. Então lá, 10. A água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes formas em seu funcionamento. Uma das funções da água diz respeito ao controle de temperatura, que é conseguido graças à eliminação de uma substância rica em água, chamada... Qual que é a resposta? Eu coloquei suor. Isso mesmo, né? É o suor que participa aí desse controle de temperatura do nosso corpo. E através do suor, né? Quanto mais a pessoa soa, né, ou faz exercício, mais água também ela perde. Então, por isso que é bom sempre ficar repondo. Então, muito bem. Então, Professora, oi. já corrigiu quantas questões hoje? É a primeira. Acabei de chegar. Ah, ótimo, obrigada. Nada. Então, agora questão de número 10. A água é fundamental, né, para a nossa sobrevivência, por ser usada em vários processos em nosso corpo. Parte dessa substância que ingerimos é perdida, o que mostra a necessidade de sua reposição diária. Todos os processos abaixo referem-se à atividade em que há perda de água, exceto qual que não há perda de água? Eliminação... Do sebo. Isso, muito bem. Eliminação de sebo, né? Que são chamados de glândulas sebáceas, que produzem essa substância que é chamado sebo, que ajuda aí na lubrificação da pele e evita também o ressecamento, né, dos pelos e impede
a perda de água, né, de maneira excessiva. Então, quer dizer que essa glândula sebácea, né, esse sebo aí, ele ajuda aí, né, a evitar a perda de água, né, de tanta quantidade de água. Isso mesmo. Então, muito fácil, né? Bora para outra. Questão de número 12. Recomendamos às pessoas com restrição hídrica que evitem os alimentos com mais de... Marca a alternativa correta. Muito fácil, né? Qual que é a resposta? Essa eu esqueci, se é 60 ou 80. Eu coloquei 70. Isso Deve mesmo. ser também. É isso aí. Isso Nem um mesmo. A nem outro, resposta no é meio. 70%. Porque quando tem uma restrição hídrica, né, que é quando a pessoa ela pode beber uma quantidade de água, igual, vamos pôr 500 ml, 800 ml, você tem que ter total restrição mesmo, porque tem alguns alimentos que têm uma grande quantidade de água, como a melancia, que tem 96%. Então, se você come, né, ingere alimentos que têm muita concentração de água, você tem que abater ali naquela quantidade de água por dia. Então, por isso que o ideal é você ingerir alimentos abaixo de 70% de água. Vou marcar aqui. Professora, Oi. qual que tá... Aonde? Você colocou lá no suor, né? No sebo? A número 11, isso. Ah, não. Tá, peraí, então. Eu sei, eliminei isso aqui. Isso. Valeu. A questão de número 13 e de número 14, ela é referente ao artigo. Os tracinhos se caracterizam por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua composição química, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doença crônica degenerativa. Qual que é a resposta? Não lembro. Funcionais, alimentos funcionais? Isso mesmo, né? Alimentos funcionais. Lembra, os alimentos funcionais, eles são essenciais, né, para o nosso organismo, e podemos encontrar eles em alimentos, né? Frutas, verduras. Os alimentos nutracêuticos também são essenciais, né? Que eles extraem os nutrientes presentes ali naquele alimento e transforma em cápsula, remédio, né? Sopa, cereais, enfim. Então também é importante. Mas a resposta são alimentos funcionais. Segundo esse pesquisador, em 1999, dentre 20 critérios para a seleção de micro-organismos probióticos para o uso de alimentos, os mais importantes são... Marca a alternativa correta. Qual que vocês acham? Não lembro. Na verdade, né, então, para a seleção de micro-organismos, é importante... Eu coloquei todas, né? Isso. Se não me engano. Essa é a resposta, Eu né? coloquei também. Na verdade, eu tenho que mudar essas questões, porque toda vez que eu coloco todas as alternativas, normalmente é ela. Então, para a seleção de micro-organismos, né, probióticos aí para usos alimentares, tem que ter essas importantes características, né? Serem de origem humana, não serem patogênicos, né, aqueles que causam doença, apresentarem tolerância ao trato gastrointestinal. Então, são essas, né, as características aí para uma boa seleção dos micro-organismos. Questão de número 15. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é não ultrapassar o limite de consumo de 2 gramas de sódio por dia. Aqui, né, é o que vale aqui eu quis dizer assim, se 2 gramas de sódio, quanto de sal a gente pode estar consumindo durante o dia? Né, na verdade, eu podia ter colocado aqui de sal, mas depois eu ouvi. Tá? Então, se a gente pode, durante o dia, consumir 2 gramas de sódio, quanto que a gente pode estar consumindo de sal durante o dia? 5 gramas. Isso mesmo, 5 gramas. 5 gramas. Mas, normalmente, né,
pelas pesquisas aí, o ser humano ele consome 12 gramas por dia, mais do que o dobro de Eu sal. devo bem mais. Questão de número 16. Essa número 16, ela não está lá na plataforma, tá? Mas podem estudar ela. À medida que a pessoa envelhece, o corpo vai ficando menos capaz de manter o equilíbrio hídrico e de sódio por várias razões. Marque a alternativa correta. Acho que todas. Tem menos líquido, tem alterações nos rins, diminuição das... Isso mesmo. Então, todas as alternativas, né? Que a pessoa idosa, ela passa a ter menos sede, tem aí uma alteração nos rins e também menos líquido do corpo, porque bebe pouca água. 17. O sódio é um mineral e normalmente é encontrado na natureza com outro elemento químico, que é o cloreto. Trata-se de um componente vital para o corpo, pois equilibra a quantidade de água no organismo. Quais são os benefícios comprovados desse mineral? Marque a alternativa incorreta. Eu coloquei que é aliado do coração, porque, tipo, pressão, essas coisas, ele aí altera, né? Mas o Eu sódio, coloquei evita o cansaço. ele é importantíssimo para o nosso organismo. Importantíssimo. Lógico que ele não pode em excesso, né, que provoca uma série de problemas, principalmente do coração, e também não pode faltar de jeito nenhum, né, que provoca fraqueza, né, vários problemas. Mas o sódio é muito importante. Ele é aliado do coração, ele evita o cansaço e ainda ele equilibra a quantidade de água. Então, a resposta... Como assim ele diminui o apetite? Desde quando? Gente, eu como uma coisa salgada, eu quero comer 300 mil coisas. Não, Eu Ainda mais se eu discordo misturar também. tudo com salgado. na verdade, aqui eu tô falando assim, dos benefícios, né, desse mineral. Lógico que em excesso você causa vários danos. Mas Mas você pediu para colocar a alternativa incorreta, professor. aqui, incorreta. Ah, é verdade, não diminui não o apetite, tá certo. Eu li errado. Foi mal. Então, o sódio ele é muito importante para o nosso organismo, tá? Nossa, porque como eu como uma coisa salgada, depois eu já quero comer uma doce. Aí depois da doce eu quero voltar pro salgado. Aí eu Essa fico eu errei, misturando doce com professora. salgado. Eu sou desse jeito. Mas é porque às vezes a gente acaba não lendo, né? Mas e aí a gente pensa no sódio, né? No sal, que realmente, né, faz muito mal para a gente, mas em excesso. Mas o nosso corpo ele precisa muito do sódio. Então é isso, gente. Essas aqui são as correções dessas atividades. Eu vou salvar aqui para estar enviando para vocês. Aqui eu tenho todas as questões, tá? Então, eu mandei para vocês, né, no grupo algumas questões dessas aqui, mas eu vou mandar nesse arquivo todas as atividades, tá? Então, aí vocês podem Isso aí. estudar por aqui. Então, bem. Aí agora você faz a chamada, né? Acaba a aula, né? Oxi, não! Muito cedo ainda. Tá nada, Claro. 9 horas, na hora de dormir Oi. já. É aula não? Oi? Não, né? Semana que vem, a semana de prova vai Vocês ter aula querem normal? terminar? Vocês estão com preguiça mesmo. Nossa, eu tô mexendo com janta, tô desanimada, tô corrigindo esse trem, tô... Então, eu vou fazer. Hoje eu quero dormir com a Eu vou galinha. só dar uma revisão, Então, tipo, cedo. de 15 minutinhos, 20 minutinhos, já encerrar a aula, pode ser? Pode ser. Então, tá. Semana que vem não tem aula ou vai ter aula normal durante as provas? Não tem aula, tá? Glória a Deus. Aí vocês podem usar o tempo, né, de aula aí, à noite aí, que vocês teriam aula para estar realizando essas provas. Tá? Então, eu vou fazer uma revisão rapidinha. Lógico que não vai dar tempo e a gente termina na sexta-feira. Eu quero vocês na sexta-feira comigo, hein? Nada de faltar.
Então, falamos sobre o que é nutrição, né? O nutrição, então, é o quê? É a ciência que estuda os alimentos, os nutrientes, qual que é a função desses nutrientes, né, desses alimentos no nosso organismo, né, a ação, a interação, né, a relação da saúde, também a doença, e além dos processos pelos quais o organismo, então, ele ingere, absorve, transporta, utiliza e excreta os nutrientes. Então, a nutrição, ela engloba tudo isso, né? Desde a absorção até a excreção dos nutrientes, né? Ou daquelas de toxinas, né? Daqueles nutrientes que o corpo não vai utilizar. Então, pelo Ministério da Saúde, a nutrição é o quê? É o processo através do qual o organismo ele recebe e processa os alimentos. Então, ali dele, ele retira todas as substâncias que vai ser, né, que é essencial para o organismo, para o dia a dia mesmo, e essas substâncias, né, que são necessárias aí para a manutenção da vida. Então, a nutrição, ela é isso, né? Ela utiliza esses nutrientes para o nosso organismo mesmo, para nossas tarefas do dia a dia. Então, deixa eu ver aqui quem falando. Meu telefone tinha descarregado. Tá. A nutrição, ela compreende 3 fases: a alimentação, o metabolismo e a excreção. A alimentação, ela vai desde o quê? Desde a escolha do alimento. Então, eu vou no supermercado, sacolão, enfim, e eu escolhi aquele alimento. Então, vai desde a escolha do alimento até a absorção desse alimento. Então, ela compreende, então, desde a escolha, né, do alimento, e compreende, então, a seleção, a obtenção, o preparo culinário ali e, por fim, a absorção. O metabolismo, ele inicia, então, a partir da absorção dos nutrientes que estão nos alimentos. Então, até o momento em que o organismo os utiliza como fonte de energia para materiais, né, constituintes das células ou para também depositá-lo como reserva. Sim, né, o nosso organismo, ele tem um compartimento ali que ele guarda aqueles nutrientes para ser usado depois. É como se fosse a nossa despensa, com vários alimentos ali que a gente guarda, né, para repondo assim que faltar. Então, o nosso organismo, ele tem também esse compartimento que ele guarda os nutrientes para ser usado mais para frente. E também temos a excreção, que compreende a eliminação, né, ou parte desse material utilizado e também aquele material que não foi utilizado, por vias de tubos digestivos, dos rins, da pele e também dos pulmões, sendo o principal, né, excretor aí, os rins. Então, falamos de nutrição, nutrientes e também o que são alimentos. Então, são substâncias que são introduzidas no nosso organismo, que são transformadas e aproveitadas. Então, fornece material para o crescimento e reparação dos tecidos, né? Calor e também energia para o trabalho, para o nosso aí, para a gente estar realizando as nossas tarefas do dia a dia. Então, os alimentos, eles são responsáveis por várias coisas, né? Eles são por construção das células, por funciona também como combustível, como os carboidratos. Então, os minerais, as vitaminas, as crianças, elas precisam, né, dos nutrientes, de uma alimentação saudável para crescer e se desenvolver. Então, a alimentação é super importante. Os nutrientes, eles são substâncias que são encontradas onde? Nos alimentos, como as proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais, fibras. E aí eles são divididos, né, em macro e micronutrientes, como a gente falou já. Então, esses alimentos, eles são reguladores, eles podem ser reguladores, né, que exercem aí
função de controle ou de equilíbrio do metabolismo, energético, que fornece energia para o dia a dia, e construtores, que funcionam como tijolinhos, né, que são as proteínas. Aqui temos a pirâmide, que também foi falado. Temos aqui como a base, aqui as fisiológicas, né, que são a básica mesmo, que são comidas, água, sono, enfim. Em seguida temos a segurança, trabalho seguro, liberdade, segurança, né, de violência, ausência de poluição, permanência no emprego, sociais, que é a família, amigos, grupos sociais, a amizades dos colegas, a estima, que é a aprovação da família, aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade, reconhecimento, responsabilidade. E o por último, é a autorrealização, que é educação, religião, passatempo, crescimento pessoal, né, crescimento profissional. Mas nunca há satisfação completa, né, ou permanente de uma necessidade, pois se houvesse, não havia mais motivação individual. Então, você sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar buscando, né, novas coisas, novos objetivos, sempre vai estar tentando realizar o que você quer, o que você almeja. E aí, mudando um pouquinho de assunto, sobre essas disciplinas, né, os conteúdos que a gente vê, né? Às vezes vocês podem achar, mas por que, né, que a gente tem que aprender? Ou por que eu não falo diretamente, tipo, para vocês, como se você fosse lidar com o paciente, porque vocês têm que saber disso, né? Chega um paciente lá que às vezes ele não pode, né, tem restrição alimentar ou restrição hídrica, alguma coisa, e você vai saber como lidar, pelo menos você vai ter uma noção do que o alimento ele tem ali como nutriente, né, como mineral, como vitamina. No próximo semestre a gente vai saber, né, ler um rótulo. Então, ali você vai, você não pode, né? Que nesse alimento aqui tem isso, tem uma grande concentração de sódio, você não pode, né? Tem isso. Então, isso é importante. Lógico que você não vai sair daqui, né, sabendo de tudo, não. Nós, professores, a gente tem que a gente tem sempre estudar para estar trazendo o melhor para vocês. Então, por mais que, né, a pessoa seja inteligente naquela área, né, e domina, estudou para aquilo, formou para aquilo, ela sempre vai ter que estudar para passar o seu melhor, né? Então, a gente está sempre estudando. E para você ser um bom profissional, se destacar, porque hoje o mercado está saturado. Então, você tem que se destacar entre os outros. Para isso, você tem que buscar sempre, né, estudar, se aperfeiçoar. Isso é o mais importante. Não vai só, eu fiz o curso, tá bom, né? Não precisa mais de estudar, eu já sei o básico. Não, de jeito nenhum, né? Você tem que buscar mais informação, né, tá todo dia aí saindo novidade, buscar ler. Não é feio vocês pedirem ajuda para alguém, né? Tá com dúvida, pergunte, isso é legal. Então, é isso. Eu acho que vocês não podem parar, né? Vocês têm que sempre buscar estudar, né? Estude, aprenda, né? Seja curioso, corra atrás. E assim, se vocês estão aqui, parabéns, gente, porque nesse período agora muito difícil, não só para vocês, mas para nós professores também. Foi um período de aprendizado, né? A gente descobriu novas coisas, o mundo, né? Um mundo diferente aí. Mas vocês não desistiram, vocês estão aqui e querem, né? Querem ser um profissional bom, um profissional melhor. E isso é legal, né? Isso a gente reconhece. E teve gente que desistiu, às vezes, que não tem condição, né? Ou por outros motivos. E vocês continuaram aqui firmes e fortes.
E não parem, tá? Sempre busca mais e mais e mais, porque vocês são capazes disso, né? Qualquer pessoa é capaz, basta querer. Às vezes a gente tem essa mania de ficar parado, de ficar esperando as coisas virem, né? Ou de querer a gente só ouvir os outros, né? A outra pessoa falar. E não é isso, né? Não é isso. A gente tem que correr realmente atrás daquilo que a gente quer, porque difícil não é. E hoje em dia está muito, muito, muito difícil. Mas vocês, eu tenho certeza que vocês vão longe e basta querer. Então, gente, aqui, né, são a classificação dos alimentos. Os alimentos, eles podem então ser de origem animal ou vegetal, podem ser consumidos de forma natural ou por processos de cozinhar, podem ser industrializados, passando por diversos processos, dependendo do alimento. Então, eles podem ser light, diet, funcionais, transgênicos, para fins especiais e orgânicos. Então, a diferença, né, do diet e do light é que o diet não possui determinados nutrientes, como açúcar, proteína ou gordura. O light, os alimentos, eles possuem uma redução de pelo menos 25% em açúcar, gordura ou sódio em relação ao produto original, normal. Então, é apenas 25%. Essas são a diferença, né, entre diet e light. Os alimentos funcionais, né, falamos sobre eles no artigo que eu passei para vocês. Então, ele é de suma importância. Encontramos esses alimentos funcionais nas verduras, frutas. Eles fornecem energia, né, para o corpo, produzem efeitos que proporcionam, então, benefícios à saúde e, principalmente, prevenindo aí doenças. Os alimentos funcionais, eles podem ser os ácidos graxos, o ômega 3, lignanas, tanino e flavonoides. E tem outros ainda, só citei esses aqui. Os alimentos para fins especiais, né, além do diet e o light, então tem os alimentos para praticantes de atividades físicas e também para nutrição integral. Então, tem outros tipos, né, de alimentos, e esses aí são, né, para alimentos para fins especiais, para quem pratica esporte, então tem esses tipos de alimento. Temos também os transgênicos e os alimentos orgânicos. Então, escolha sempre os alimentos orgânicos, que são aqueles que, né, que na sua produção ali usa técnicas que respeitam o meio ambiente e visa também a qualidade. Os transgênicos, eles são aqueles alimentos que são modificados geneticamente em laboratórios. Então, não são bons. Esses alimentos, eles vieram para ficar, né? Como eu falei para vocês, a população, né, ela vai em 2050 e para aumentar e muito, então não vai ter muita área para produção de alimentos, né? Às vezes pode até faltar, mas com esses alimentos transgênicos aí pode ser, né, que ajude futuramente. Mas não é legal, não é o indicado, e o alimento indicado aí são os alimentos orgânicos. Os hábitos alimentares incorretos, ele faz o quê, né? Ele pode vir a ocasionar vários distúrbios, desequilíbrios alimentares, né? Como carboidratos simples, doces, pão branco, gorduras saturadas, frituras, pode ocasionar aí desequilíbrio nutricional, fadiga, dificuldade de concentração, insônia, irritabilidade, dificuldade de aprendizado, principalmente com as crianças, e baixa imunidade. Então, esses são algumas características, né, algumas doenças aí que podem estar surgindo por falta, né, de uma alimentação correta. Então, turma, eu vou ficar, então, por aqui. Aí na próxima aula a gente termina.
Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma questão, de alguma coisa, manda mensagem para mim, tá? Que eu vou estar respondendo assim que eu visualizar, assim que eu puder. Então, não esqueçam, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E eu vou estar mandando esse material para vocês agora. Angélica. Presente. Débora. Divina. Jeane. Jéssica. Tô presente, Jeane, tô presente. Tá. Jéssica também. Girlene. Presença. Osana. Presente. Jailma. Jennifer. João Carlos. Não, Presente. falou meu nome. Eu acho que é porque não dá. João Travou. Vitor. Eu falo João Vitor. Pessoal, Professora, fala meu nome. falei, já marquei aqui. Pessoal, tenta esse horário, assim, tenta estudar um pouquinho, tá? Não deixa para estudar para a última hora, não. João Vitor. Kelly. Presente, professora. Lívia. Kelly, presente. Escutou? Aham, escutei. Lília. Presente. Kelly. Aham, Kelly já eu pus aqui. Maria Isabel. Kelly, presente. Kelly. Não, eu já Presente. marquei já. Maria Isabel. Tá aqui, né? Presente. Miriam. Não, Mayra. Presente, professora. Patrícia. Presente, professora. Thalissa. Veronice. E Weber. Não? E Weber também não? Jeremias também não? Gente, tchau para vocês e até sexta-feira, tá? Obrigada. Tchau.